sistema explosivo, última tentativa de ainda controlar uma energia dos confins ou de ampliar os confins da energia, para salvar o princípio de expansão e de liberação. Mas nada travará o processo implosivo, e a única alternativa que resta é a de uma implosão violenta e catastrófica ou de uma implosão lenta e progressiva. Há traços disso de diversas tentativas de controlar os novos impulsos anti-universais, anti-representativos, tribais, centrípetos, etc. As comunidades, a ecologia, o crescimento zero, as drogas, tudo isso, sem dúvida, é dessa natureza. Mas é preciso não se iludir sobre a implosão lenta. Ela está destinada à efemeridade e ao fracasso. Não houve transição equilibrada de sistemas implosivos aos sistemas explosivos. Isso sempre aconteceu violentamente. E há toda a possibilidade de que nossa passagem para a implosão também seja violenta e catastrófica. Agora a gente chegou na metade do livro. E essa parte 2, né, como se fosse um segundo grande capítulo, ou na verdade um segundo livro, né, no caso. A primeira era as maiorias silenciosas e agora é ou o fim do social. Ele tá fazendo um joguinho com o título dessa primeira parte do livro, tá? O social não é um processo claro e unívoco. As sociedades modernas correspondem a um processo de socialização ou de dessocialização progressiva. Tudo depende da acepção do termo. Ora, nenhuma é segura e todas são reversíveis. O mesmo ocorre com as instituições que marcaram os progressos do social: urbanização, concentração, produção, trabalho, medicina, escolarização, segurança social, seguros, etc. Inclusive o capital, que sem dúvida foi o meio de socialização mais eficaz de todos. Pode-se dizer que elas produzem e destroem o social no mesmo movimento. Se o social é feito de instâncias abstratas que, uma após as outras, se edificam sobre as ruínas do edifício simbólico e ritual das sociedades anteriores, então essas instituições o produzem cada vez mais. Mas, ao mesmo tempo, elas sancionam essa abstração devorante, talvez devoradora, exatamente do âmago substantivo do social. A partir desse ponto de vista, pode-se dizer que o social regride na própria medida do desenvolvimento das instituições. O processo acelera e atinge sua extensão máxima com os meios de comunicação de massa e com a informação. Os mídia, todos os mídia e a informação, qualquer informação, funcionam nos dois sentidos. Aparentemente produzem mais social e neutralizam profundamente as relações sociais e o próprio social. Mas então, se o social é ao mesmo tempo destruído por aqueles que o produz, os mídia e a informação, e reabsorvido pelo que produz as massas, segue-se que a definição é nula e que esse termo, que serve de álibi universal para todos os discursos, não analisa nada, não designa nada. Ele não é somente supérfluo e inútil. Em toda parte em que aparece, esconde outra coisa: desafio, morte, sedução, ritual, repetição. Esconde que é abstração, resíduo ou mesmo simplesmente efeito de social, simulação e miragem. O próprio termo contrato social é enigmático. O que é um contrato social, uma relação social? O que é uma produção de contratos sociais? Aqui tudo é falsa equivalência. Eu não sei se era contrato social ou contato social mesmo. Eu acho que é contato, porque depois repete várias vezes contato, né? Então, aqui tudo é falsa equivalência. O social é imediatamente e como por definição um contato ou uma relação, o que já supõe uma séria abstração e uma álgebra racional do social, ou na verdade é uma outra coisa que o termo contato racionaliza demais. Talvez o contato social exista para outra coisa, por exemplo, para que o destrói. Talvez ele confirme, talvez inaugure o fim do social. As ciências sociais vieram consagrar essa evidência e essa eternidade do social, mas é preciso desencantar.
Houve sociedade sem social, assim como houve sociedade sem história. As redes de obrigações simbólicas não eram exatamente nem contato, nem social. No outro extremo, nossa sociedade talvez esteja prestes a pôr fim ao social, a enterrar o social sob a simulação do social, para que há diversas maneiras de morrer, assim como definições. O social, talvez, só terá tido uma existência efêmera, numa estreita bifurcação entre as formações simbólicas e a nossa sociedade onde morre. Antes não existe ainda, após não existe mais. Só a sociologia pode parecer testemunhar sua eternidade, e a soberana algarávia das ciências sociais ainda o divulgará muito tempo após ele ter desaparecido. A energia ininterrupta do social surgiu há 2 séculos com a desterritorialização e a concentração sob instâncias cada vez mais unificadas. Espaço perspectivo centralizado que dá um sentido a tudo o que nele se insere por simples convergência. Numa linha de fuga ao infinito, como o espaço e o tempo, o social efetivamente abre uma perspectiva ao infinito. Não há definição do social, senão nessa perspectiva panóptica. Mas não esqueçamos que este espaço perspectivo em pintura e em arquitetura, assim como em política ou em economia, é só um modelo de simulação entre outros e que só tem por característica o fato de que permite efeitos de verdade, de objetividade, inauditos e desconhecidos aos outros modelos. Ele não é talvez um equívoco? Em qualquer caso, tudo o que se tramou e se colocou nessa cena italiana do social jamais teve importância profunda. As coisas, profundamente, jamais funcionaram de modo social, mas sim simbolicamente, magicamente, racionalmente, etc. O que subentende a fórmula, o capital é um desafio à sociedade. O que quer dizer que essa máquina perspectiva panótica, que é essa máquina de verdade, de racionalidade, não, nacionalidade, de produtividade, que é o capital, não tem finalidade objetiva, não tem razão. Ela é, antes de mais nada, uma violência, e esta violência se exerce pelo social sobre o social. Mas, na realidade, ela não é uma máquina social, ela despreza o capital e o social em sua definição ao mesmo tempo solidária e antagônica. Isso quer dizer ainda que não há contrato, que jamais houve contrato passado entre as distintas instâncias segundo a lei. Tudo isso é evento, só há questões, desafios, isto é, algo que não passa por uma relação social. O desafio não é uma dialética, nem uma oposição respectiva de um polo ao outro, de um termo ao outro, numa estrutura plena. Ele é um processo de exterminação da posição estrutural de cada termo, da posição do sujeito de cada um dos antagonistas e, em particular, daquele que lança o desafio. Por isso mesmo, ele abandona qualquer posição contratual que possa dar lugar a uma ligação. A lógica não é mais a da troca de valor, é a do abandono de posições de valor e de sentido. O protagonista do desafio sempre está em posição suicida, mas no suicídio triunfal. É pela destruição do valor, pela destruição do sentido, a sua, o seu, que ele força o outro a uma resposta nunca equivalente, sempre superada. O desafio é sempre do que não tem sentido, não tem nome, não tem identidade. Para o que se prevalece de um sentido, de um nome, de uma identidade, é o desafio ao sentido, ao poder, à verdade, de existir enquanto tais, de pretenderem existir como tais. Só esta reversão pode dar fim ao poder, ao sentido, ao valor e nunca alguma relação de forças, por mais favorável que seja, pois esta se produz numa relação polar, binária, estrutural, que recria, por definição, um novo espaço de sentido e de poder. Aqui são possíveis várias hipóteses. Na realidade, o social nunca existiu. Nunca houve ligação social, nunca nada funcionou socialmente. Nessa base inelutável de desafio, de sedução e de morte, sempre houve somente simulação do social e de ligação social. De nada adianta, nesse caso, sonhar com uma sociedade real, com uma sociedade escondida, com uma sociedade ideal. Seria hipostasiar o simulacro. Se o social é uma simulação, o único incidente provável é de uma dissimulação brutal. O próprio social, deixando de se afirmar como espaço de referência e de jogar o jogo, pondo imediatamente fim ao poder.
ao efeito de poder e ao espelho do social que o eterniza, dessimulação que assume ela mesma o comportamento de um desafio inverso ao do capital, ao social e à sociedade. Desafio ao capital e ao poder de existirem segundo sua lógica própria. Eles não a têm. Eles se desvanecem como ordenação desde que a simulação do espaço social se desfaz. Na verdade, é isso que assistimos hoje, a desagregação do pensamento do social, o definhamento e a involução do social, ao enfraquecimento do simulacro social, o verdadeiro desafio ao pensamento construtivo e produtivo do social que nos domina. E isso, de repente, como se o social nunca tivesse existido, enfraquecimento que tem todos os traços de uma catástrofe. Não de uma evolução ou de uma revolução, não mais uma crise do social, mas a incorporação do seu ordenamento. Sem nada a ver com as deserções marginais, loucos, mulheres, drogados, delinquentes, que servem, ao contrário, de novas energias ao social enfraquecido. Esse processo não pode mais ser ressocializado. Ele é a evaporação, como a de um espectro ao canto do galo do princípio de realidade e de racionalidade social. E a segunda hipótese, o social realmente existiu, ele até existe cada vez mais. Ele investe tudo. Só há o social. Longe de se volatilizar, é ele que triunfa. É a realidade do social que se impõe em toda parte, mas pode-se considerar contra o preconceito que faz do social um processo objetivo da espécie humana, tudo o que escapa sendo somente resíduo, que é o próprio social que é resíduo, e que se triunfou no real, foi exatamente enquanto tal. Resíduo crescente e logo universal da dispersão da ordem simbólica, foi o social como o resto que se fortaleceu do real. Eis aí um tipo de morte mais sutil. Nesse caso, na verdade, estamos sempre mais no social, isto é, na dejeção pura, na obstaculização fantástica do trabalho morto, das relações mortas, instanciadas nas burocracias terroristas, nas linguagens, dos sintagmas mortos. Os próprios termos ligação e relação já têm algo de morto e algo de morte. Então, evidentemente não se pode mais dizer que o social morre, pois ele é desde sempre a acumulação do morto. Com efeito, estamos numa civilização do supersocial e simultaneamente do resíduo indegradável, indestrutível, que se expande na própria medida da extensão do social. Desperdício e reciclagem. Tal seria o social, a imagem de uma produção cujo ciclo escapou há muito tempo às finalidades sociais para tornar-se uma nebulosa espiral completamente escrita, girando sobre si mesma e se alargando a cada revolução que descreve. Vê-se assim o social crescer no decorrer da história como gestão racional dos resíduos e dentro, em pouca produção racional de resíduos. Em 1544, abriu-se o primeiro grande estabelecimento de pobres em Paris. Vagabundos, dementes, doentes, todos aqueles que o grupo não integrou e deixou como sobras, serão adotados sob o signo nascente do social. Este se expandirá às dimensões da assistência pública do século XIX, depois da segurança social no século XX. À medida que se reforça a razão social, é a coletividade toda que logo se torna residual, e, portanto, com uma espiral mais é o social que se alarga. Quando a sobra atinge as dimensões da sociedade toda, tem-se uma socialização perfeita, todo mundo está perfeitamente excluído e adotado, perfeitamente desintegrado e socializado. A integração simbólica é substituída pela integração funcional. Instituições funcionais se ocupam dos resíduos da desintegração simbólica. Uma instância social aparece onde não existia e não havia nem mesmo nome para dizê-la. Os contratos sociais se multiplicam, proliferam, se enriquecem proporcionalmente a esta desintegração. E as ciências sociais vêm coroar o conjunto, de onde o sabor de uma expressão como a responsabilidade da sociedade em relação a seus membros deserdados, quando se sabe que o social exatamente é só a instância que resulta deste desamparo. De onde o interesse da rubrica Sociedade do Monte, em que
paradoxalmente só aparecem os emigrados, os delinquentes, as mulheres, etc. Exatamente tudo que não foi socializado. O caso social análogo ao caso patológico. Bolsões para serem incorporados, segmentos que o social isola pouco a pouco em sua extensão, designados como residuais no campo do social. Por isso mesmo, eles entram em sua jurisdição e são destinados a encontrar seu lugar numa sociedade ampliada. É sobre esta sobra que a máquina social se lança e encontra apoio para uma nova ampliação. Mas o que acontece quando tudo está socializado? Então a máquina para, a dinâmica se inverte e é o sistema social todo que se torna resíduo. À medida que o social em sua progressão elimina todos os resíduos, ele próprio se torna residual. Ao colocar sob a rubrica na sociedade as categorias residuais, o próprio social se designa como resto. Ora, o que se torna a racionalidade do social, do contrato e da ligação social, se esta, em vez de aparecer como estrutura original, aparece como resíduo e gestão de resíduos. Se o social só é resto, não é mais o lugar de um processo ou de uma história positiva, só é o lugar da acumulação e da gestão usuária da morte. Não tem mais sentido, pois existe para outra coisa e em desespero de outra coisa. É excremencial, sem perspectiva ideal, porque o resto é um nada ultrapassado. O que é irreconciliável na morte e sobre ele só se pode fundar uma política da morte. Reclusão ou exclusão? O social inicialmente foi sob o signo da razão positiva, o espaço da grande reclusão. Tornou-se sob o signo da simulação e da dissuasão, o espaço da grande exclusão, mas talvez já não seja mais um tempo social. É nessa perspectiva de gestão de resíduos que o social pode aparecer hoje pelo que é. Um direito, uma necessidade, um serviço, um puro e simples valor de uso. Nem mesmo mais uma estrutura conflitiva e política, uma estrutura de acolhimento. O limite do valor economista do social como valor de uso é, na verdade, o valor ecologista do social como abrigo. O bom uso do social como uma das formas de equilíbrio das trocas do indivíduo com seu meio social como ecossistema, homeostase e superbiologia funcional da espécie, não mais uma estrutura, uma substância, o caloroso e proteico anonimato de uma substância alimentícia. Uma espécie de espaço fetal de segurança que provê em toda a parte a dificuldade de viver, que fornece em toda a parte a qualidade da vida, isto é, para tal segurança todos os riscos, o equivalente da vida perdida, forma degradada da socialidade, lubrificante, assistencial, pacificante e permissiva, a forma mais baixa da energia social, a de uma utilidade ambiental, comportamental, essa é a nossa imagem do social, forma entrópica, outra imagem de sua morte. Agora a última parte, chamada excurso, o social ou a alocação funcional da sobra. O social existe para cuidar de absorver o excedente de riqueza que, redistribuído sem outra forma de processo, arruinaria a ordem social, criaria uma situação intolerável de utopia. Essa realocação da riqueza, de qualquer riqueza que outrora se operaria no sacrifício sem dar lugar à acumulação da sobra, é intolerável para nossas sociedades. É mesmo nisso que são sociedades, nesse sentido de que elas sempre produzem um excedente, uma sobra, seja ela demográfica, econômica ou linguística, e que essa sobra deve ser liquidada, nunca sacrificada. É muito perigoso, pura e simplesmente liquidada. O social está nessa dupla qualidade, produzir a sobra e destruí-la. Se toda a riqueza fosse sacrificada, as pessoas perderiam o sentido do real. Se toda a riqueza se tornasse disponível, as pessoas perderiam o sentido do útil e do inútil. O social existe para garantir o consumo inútil da sobra, a fim de que os indivíduos se dediquem à gestão útil de suas vidas. O uso e o valor de uso constituem uma moral fundamental, mas ela só existe numa simulação de penúria e de cálculo. Se toda a riqueza fosse redistribuída, ela aboliria de si própria o valor de uso.
como para a morte. Se a morte fosse redistribuída, realocada, aboliria de si mesma a vida como valor de uso. Súbita e brutalmente se tornaria claro que o valor de uso só é uma convicção moral, feroz e desencantada, que supõe um cálculo funcional em todas as coisas, mas ela nos domina a todos. E, intoxicados como o somos pelo fantasma do valor de uso, não suportaríamos esta catástrofe da realocação das riquezas e da morte. Não é necessário que tudo seja realocado, é necessário que a sobra seja. E o social é que cuida da sobra. Até aqui o carro, a casa e diversas comodidades conseguiram, bem ou mal, absorver as disponibilidades físicas e mentais dos indivíduos. O que aconteceria se toda a riqueza disponível lhes fosse redistribuída? Eles simplesmente a dissipariam, perdendo a linha correta e a medida exata de uma economia bem balanceada, perdendo o sentido do cálculo e das finalidades, desequilíbrio brutal do sistema de valores. O afluxo repentino de divisas é a maneira mais rápida e mais radical de arruinar uma moeda. Ou bem seriam remetidos, como na sociedade de afluência, a uma extensão patológica do valor de uso. 3, 4, N carros, em que este de qualquer maneira se volatiliza num funcionamento hiperreal. Todo esse excedente é próprio para arruinar o sistema de equivalência se é realocado sem medida, e também para desesperar de um só golpe nosso sistema mental de equivalências. Há, portanto, uma espécie de sabedoria nas instituições do social como matriz preventiva da extensão e da realocação das riquezas como meio de sua dilapidação controlada. Numa sociedade incapaz de realocação total e dedicada ao valor de uso, há uma espécie de inteligência e de sabedoria na instituição do social e de seu desperdício objetivo, as operações de prestígio, concorde a lua, os mísseis, os satélites, até mesmo os trabalhos públicos e a segurança social em sua promessa absurda. Inteligência implícita da estupidez e dos limites do valor de uso. A verdadeira candura é a dos socialistas e humanistas de toda espécie, que querem que toda riqueza seja redistribuída, que não haja nenhuma despesa inútil, etc. O socialismo campeão do valor de uso social revela um contrassenso total sobre o social. Ele acredita que o social possa se tornar a gestão coletiva ótima do valor de uso dos homens e das coisas, mas o social nunca é isso. É, apesar de toda a esperança socialista, algo insensato, incontrolável, uma protuberância monstruosa que depende que destrói, sem se preocupar com uma gestão ótima. E é assim, precisamente, que ele é funcional. É assim, com o risco de fazer os idealistas urrarem, que ele preenche exatamente seu papel, que é, através do recurso objetivo do desperdício, manter, a contrário, o princípio do valor de uso, salvar o princípio de realidade. O social fabrica essa escassez necessária à distinção do bem e do mal, e a toda a ordem moral em geral. Escassez que as primeiras sociedades de abundância descritas por Marshall Sahlins não conhecem. É que o socialismo não vê. Ao querer abolir essa escassez e ao reivindicar o usufruto generalizado da riqueza, põe fim ao social acreditando que o está conduzindo ao auge. O problema da morte do social nessa perspectiva é simples. O social morre de uma extensão do valor de uso que equivale a uma liquidação. Quando tudo, inclusive social, se torna valor de uso, o mundo se tornou inerte, onde se opera o inverso do que Marx sonhava. Ele sonhava com uma reabsorção do econômico no social, transfigurado. O que nos acontece é a reabsorção do social na economia política, banalizada, a gestão pura e simples. É o mau uso das riquezas que salva uma sociedade. É o mau uso das riquezas que salva uma sociedade. Nada mudou desde Mandeville e sua fábula das abelhas. E o socialismo nada pode contra isso. Toda a economia política foi inventada para resolver esse paradoxo. Essa ambiguidade maléfica do funcionamento do social, mas ela sempre fracassou por uma espécie de funcionamento de segundo grau, ou na verdade ela está prestes a conseguir, e após ter visto o político se abolir e se diluir no social, estamos prestes a ver o social se incorporar no econômico, uma economia ainda mais política e desprovida dos ubris da desmedida e do excesso que ainda caracteriza essa fase capitalista. E a terceira suposição,
O social realmente existiu, mas não existe mais. Existiu como espaço coerente, como princípio de realidade, a relação social, a produção de relações sociais, o social como abstração dinâmica, lugar de conflitos e de contradições históricas, o social como estrutura e como possibilidade, como estratégia e como ideal. Tudo isso teve um sentido. Isso quis dizer alguma coisa. O social não foi sempre um equívoco, como na primeira hipótese, nem uma sobra, como na segunda, mas justamente só teve sentido como poder, como trabalho, como capital, num espaço perspectivo de distribuição racional. Espaço finalizado de convergência ideal, que é também o de produção. Em suma, na bifurcação estreita de simulacros de segunda ordem, e hoje morre incorporado aos simulacros de terceira ordem. Fim do espaço perspectivo do social, a sociedade racional do contrato, a socialidade dialética, a do Estado e da sociedade civil, do público e do privado, do social e do individual, dá lugar à socialidade do contato, do circuito e da rede transitorizada de milhões de moléculas e de partículas mantidas numa zona de gravitação aleatória e mantadas pela circulação incessante pelas milhares de combinações táticas que as eletrizam. Mas ainda se trata de socios. Onde está a sociedade a la Los Angeles e onde estará ela diante numa geração posterior? Porque Los Angeles ainda é a da TV, do cinema, do telefone e do automóvel. Há de uma disseminação total, de uma alocação de indivíduos como terminais de informação num espaço nem sequer mensurável, nem convergente, conectado, espaço de conexão. Ora, social só existe no espaço perspectivo, morre no espaço de simulação, que é também o espaço de dissuasão. O espaço de simulação é a confusão do real e do modelo. Não há mais distância crítica e especulativa do real ao racional, não há nem mesmo exatamente projeção de modelos no real, o que ainda equivale à substituição do mapa pelo território em Borges, mas transfiguração no mesmo lugar aqui e agora do real em modelo. Curto-circuito fantástico, o real é o hiperrealizado, nem realizado, nem idealizado, hiperrealizado. O hiperreal é a abolição do real, não por destruição violenta, mas pela afirmação, elevação à potência do modelo, antecipação, dissuasão, transfiguração preventiva, etc. O modelo opera como esfera de absorção do real. Isso se vê em alguns traços sutis, superficiais, imperceptíveis, dos quais o real parece como mais verdadeiro que o verdadeiro, como excessivamente real por ser verdadeiro. Todos os meios de comunicação e de informação têm hoje por tarefa produzir entrevistas, experiência vivida, cinema, TV, verdade, etc. Esse real, esse acréscimo de real, a real em demasia, cai-se no obsceno e no pornô. Como no pornô, uma espécie de zoom nos aproxima demais do real, que jamais existiu, jamais teve sentido, senão a uma certa distância. Dissuasão de toda a potencialidade real, dissuasão por repetição minuciosa, por hiperfidelidade macroscópica, pela reciclagem acelerada, por saturação e obscenidade, por abolição da distância entre o real e sua representação, pela implosão dos polos diferenciados por onde passava a energia do real. Essa hiperrealidade põe fim ao sistema do real, põe fim ao real como referencial ao exaltá-lo como modelo. É também ela, da mesma maneira, que põe fim ao social. O social se realizou como simulacro de segunda ordem, onde tem mais a oportunidade de se produzir nos de terceira ordem. É imediatamente pego em sua própria ensinação lenta e desesperada, em sua própria obscenidade. Os signos de hiperrealização do social estão em toda parte. Os signos da repetição social e de sua realização antecipada. Em toda parte, a transparência da relação social é afixada, significada, consumada. A história do social jamais teve tempo de levar à revolução. Ela foi rapidamente tomada pelos signos do social e da revolução. O social nunca teve tempo de levar ao socialismo. Ele teria sido curto-circuitado pelo hipersocial, pela hiperrealidade do social. Mas talvez o socialismo não seja isso. Deste modo, o proletariado não teria tido tempo de se negar enquanto tal. O conceito de classe se dissolveu bem antes,
em alguma dupla paródia extensiva tal como a massa de trabalhadores, ou simplesmente numa simulação retrospectiva do proletariado. Assim, antes mesmo que a economia política leve a sua superação dialética à resolução de todas as necessidades e à organização ótima das coisas, antes que se tenha podido ver se havia algum fundamento em tudo isso, ela terá sido captada pela hiperrealidade da economia. A sobremultiplicação da produção, a precedência da produção da demanda sobre a das mercadorias, o cenário indefinido da crise, nada foi nem irá doravante ao termo de sua história, porque nada escapa a essa antecipação de simulacros. E o próprio social está morto antes de ter revelado seu segredo. Temos, portanto, uma lembrança comovida da incrível ingenuidade do pensamento social e socialista, de ter podido hipostasiar assim no universal e erigir como ideal de transparência uma realidade tão totalmente ambígua e contraditória, pior, residual ou imaginária, pior, desde já abolida em sua simulação mesma, o social.